Sou Igor Araújo, estou mais um papo com um especialista, sou residente de ortopedia e hoje estou com Rickson Moraes. Rickson é cirurgião de ombro e cotovelo do Instituto Nacional de Ortopedia e hoje a gente vai discutir uma causa muito comum, que é uma doença que assola muitos atletas, inclusive pessoas também praticantes de hipertrofia, musculação, que é a lesão do peitoral. Primeiro eu queria te agradecer por estar aqui, Rickson. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer. É um prazer assim, ter você, receber, engrandece muito. Eu sempre falo que eu tenho que trazer as pessoas aqui, meus chefes, as pessoas que eu trabalho, porque são pessoas que ainda têm conhecimento, né? Conhecimento de qualidade é difícil hoje, e assim, agregar e ensinar as pessoas, que esse é o nosso propósito. Antes da gente entrar no tema diretamente, eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? Por que você escolheu o ombro, o que é que você faz, sua linha de atuação, se é com atleta, se não é, quando é que as pessoas devem te procurar? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, mais uma vez. Bem, eu tenho um histórico de família, né, de proximidade muito grande com o esporte. Meu pai foi uma pessoa que incentivou os filhos desde novo a praticar diversos esportes, ele mesmo praticou competitivamente futebol, atual Fut7, né, o Society, né, um time que participou de diversos campeonatos nacionais e internacionais. Ele foi piloto de Fórmula Ford na Europa, faixa vermelha e branca, né, que é um grau de faixa preta alto da família Gracie. Então ele é um dos discípulos do Hélio Gracie, que é um dos criadores do chamado Gracie Jiu-Jitsu, né, que é o Jiu-Jitsu brasileiro. Então o esporte ele sempre foi muito presente na nossa família. Ele incentivava desde pequeno a todos os filhos, sobrinhos, a praticar algum esporte. No meu caso, eu sempre pratiquei jiu-jitsu, era o esporte que eu me identificava mais. Até não tinha muita habilidade com o esporte de bola, nada disso, então eu acabava fazendo o jiu-jitsu, que era um esporte que eu achava que eu tinha alguma facilidade. E cresci no jiu-jitsu, cheguei à faixa preta em 2011. Esse ano agora eu estou fazendo 10 anos de faixa preta. E eu tive esse exemplo dentro de casa, tive o exemplo dos meus professores, da família Gracie também. E chegou um determinado momento que eu ingressei na faculdade de medicina e eu não conseguia mais conciliar a vida competitiva no jiu-jitsu com a faculdade. Mas eu queria me manter próximo do esporte de alguma maneira. Então foi natural que eu escolhesse a ortopedia, né, porque é uma especialidade que lida diretamente com o esporte. E depois que eu acabei a residência de ortopedia na FRJ, eu fiquei um pouco sem saber quais eram as subespecialidades que eu ia seguir. Eu já tinha um amigo próximo da família, que era médico de vários times de futebol aqui no Rio de Janeiro, e que fazia joelho, e aí vislumbrei a possibilidade de fazer a subespecialidade de ombro e cotovelo, porque é uma das subespecialidades muito envolvidas com traumatologia desportiva, e eu tinha essa possibilidade ali, de repente, de ocupar um espaço. Acabei fazendo minha residência em cirurgia de ombro e artroscopia na época lá em Belo Horizonte, com o Dr. Gleidson Godinho, que foi o pioneiro da artroscopia de ombro no país, e depois disso fui para um fellow, né, um travel fellowship no New York Presbyterian Hospital. Isso foi em 2006. Depois disso, eu acabei me formando, completando minha subespecialidade, fazendo um concurso para ingressar no corpo de médicos do Instituto Nacional de Ortopedia, e comecei a praticar essa parte da traumatologia desportiva no Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, essa pessoa que era um pouco mais velha que eu, que era o médico lá, me convidou para integrar a equipe de médicos do futebol, mas era um esporte que eu não tinha muita identificação. Foi muito bom para ter o primeiro contato com o esporte de alto rendimento, né, entender como é que funciona esse mundo, mas o que eu percebi ao longo do tempo é que a minha identificação estava com os esportes de luta. Então eu saí do Vasco da Gama depois de 3 anos, né, como médico do clube, e aí comecei a tratar diversos atletas, né, que eram da minha época de competição de jiu-jitsu, e muitos deles tinham migrado para o MMA. Alguns deles, inclusive, estavam lutando o UFC. Então, aquelas pessoas que eu conhecia dos bastidores dos campeonatos de jiu-jitsu, ali por volta de 19, 20 anos,
quando eu já estava com 30 anos, estavam lá lutando o UFC, que é o maior evento de MMA do mundo, e outros eventos, né? Uma das pessoas que estava no mundo do MMA era o Walid Ismail, que era dono de um dos maiores eventos de MMA da época, né? Que era o maior do Brasil, o Jungle Fight Championship. Então, ele notou, naquela época, em 2011, 2010, 2011, foi quando teve o boom do MMA aqui no Brasil, né? E ele notou que o MMA estava chegando muito profissional nessa parte de marketing, né? De bolsa, de TV, mas a parte médica estava muito atrás do que estava acontecendo, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Então, ele me convidou para ingressar como diretor médico do Jungle Fight para ver se a gente começava a botar em prática tudo isso também no Jungle Fight. Eu pude fazer um trabalho lá. Depois disso, fui convidado pelo médico do UFC para também participar dos eventos do UFC. A gente fazia junto esses eventos e criamos, né, o comitê médico da Comissão Brasileira de MMA, que é a CAB MMA. Então, era um dos médicos do comitê médico, e ali a gente pôde dar continuidade ao trabalho, e foi isso que acabou me levando para a arte marcial. Eu já tinha esse background no esporte antes, fui para o trauma do esporte, cirurgia de ombro e cotovelo, e acabei, depois do futebol, indo para o mundo das lutas. Você acha que por você ter sido atleta e você conhecer isso te empoderou também no fato de você entender mais a cabeça do atleta, que ele precisa voltar, como ele precisa, ansiedade? Isso é importante, eu digo assim, não é fundamental. Eu acho que se a pessoa tem uma boa formação, ela tem como correr atrás, mesmo que ela não tenha sido atleta e não tenha praticado o esporte de maneira competitiva. Se ela gosta um pouco do esporte, hoje eu acho que tem muita possibilidade de você ler, de buscar conhecimento, mas isso me facilitou de diversas maneiras. Principalmente porque, por exemplo, se eu atendo hoje um atleta de luta, numa luta de solo, e o atleta está me descrevendo, por exemplo, me lesionei quando eu estava fazendo tal golpe, eu entendo mais ou menos como é que é esse mecanismo, como é que é a técnica do golpe, para tentar saber qual foi a lesão que pode ter sido decorrente daquilo. Então isso me facilita muito. E assim, a gente também entender as demandas extra, vamos dizer assim, ortopédicas. Porque uma das coisas que a gente tem que considerar, por exemplo, é como é que é o calendário de competições dentro, por exemplo, do jiu-jitsu, do MMA, como é que é um camp, quanto tempo dura um camp, como é que é a periodização desse camp. Então, tudo isso, esse conhecimento me ajuda na hora de decidir. Não necessariamente de tratar e de operar, mas saber em que momento operar, né, quais são as particularidades em relação a isso aí, né? A vida do atleta, não só ali da parte médica, mas em relação ao esporte como um todo.